Eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. A primeira é: quantas pessoas passaram pelas vidas de vocês? Inúmeras, né? E mais, quantas dessas pessoas fizeram de fato a diferença? Marcaram de alguma maneira a vida de vocês? E por último, quantas pessoas vocês marcaram a trajetória e a vida? Eu tenho certeza que muitos de vocês nem sabem que em algum momento uma palavra, um gesto fez total diferença na vida de alguém e impulsionou essa pessoa para algum lugar. E é isso que a gente vai estar hoje falando. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho de um olhar diferente sobre as pessoas que passaram pela minha vida. Pessoas que abriram caminhos para a minha história, caminhos que não só me abriram outras oportunidades, caminhos profissionais, mas também me trouxeram muito aprendizado, me trouxeram um crescimento interno muito grande. E é delas que eu quero falar hoje, porque eu acredito que tudo aquilo que a gente é um pouco de todo mundo. E eu queria começar a contar essa história do começo, né? Tudo começou com duas pessoas que hoje têm 82 anos de idade, seu Francisco e a dona Adelina, imigrantes, meu pai português, minha mãe italiana, viveram na época da guerra na Itália, em Portugal, vieram para o Brasil aos 22 anos tentar a vida aqui. O primeiro desafio que eles tiveram no Brasil foi: se conheceram, namoraram, noivaram e casaram em 4 meses. Meu pai sem falar italiano, minha mãe sem falar português. Então, a gente já sabe que a linguagem do amor existe. Eles, com a cara e com a coragem, começaram uma vida juntos, sem ter um tostão. Meu pai começou a entregar carne de porta em porta, miúdos de carne. Com isso, conseguiu comprar um cavalo e uma carrocinha, entregar com uma carrocinha. E depois conseguiu comprar um pequeno açougue e começou, com muito sacrifício, criar a sua vida. Nós somos em 3 irmãos, eu sou a caçula de 3 irmãos. O meu irmão, ainda quando ele nasceu, a situação deles era tão difícil que minha mãe só tinha pepino para comer na gravidez dela. Então, a situação era bem complicada. E minha mãe não era só italiana, minha mãe é calabresa. Quem tem pai ou mãe calabresa aqui, levanta a mão. Sabe que faz toda a diferença. É a psicologia aplicada aonde der, no bumbum, na cara, onde pegar, pegou a psicologia dos calabreses, né? Mas eles me ensinaram, desde pequena, não só para mim, como para os meus irmãos, uma frase que é marcante em toda a minha trajetória, que é: faça por merecer. Tudo, qualquer coisa que a gente quisesse, os 3 filhos quisessem, a gente tinha que fazer por merecer. E isso foi tirar a gente da zona de conforto desde muito pequeno e batalhar por cada coisinha que nós quiséssemos. E de fato, foi muito importante para mim isso. Com 17 anos, eu fui ser recepcionista de uma clínica médica, e aí eu tive o meu primeiro grande aprendizado na vida profissional, que foi, com 4 meses que eu trabalhava nessa clínica, eu tive, por motivos familiares, fazer uma viagem com os meus pais e ficar um tempo fora, e eu tive que pedir demissão. Arrasada, chateada, adorava o lugar. E aí, quando eu cheguei para pedir demissão, eu falei com o médico-chefe da clínica, e ele me falou: olha, que pena, mas então arruma alguém para a gente, treina essa pessoa para a gente. Eu falei: claro, né? Saí toda cabisbaixa. Quando eu estava de costas, ele falou assim: olha, mas não esquece só de dizer para essa pessoa que ela vai ficar com a gente por um período só. Quando você voltar de viagem, você volta a trabalhar com a gente. Bom, dei um abraço nele, fiquei muito feliz, e aí eu percebi que, quando a gente se dedica às pessoas, as pessoas reconhecem, as pessoas também se dedicam para a gente. Então, foi um momento para mim. Fui viajar, voltei, fiquei lá por 1 ano, até a clínica mudar de São Paulo. Ele era do Exército, ele teve que mudar de São Paulo. E aí eu fui fazer faculdade, escolhi fazer psicologia, porque eu queria trabalhar com criança, eu queria trabalhar até o orfanato na vida adulta, então eu achei que, fazendo psicologia, eu já ia começar a me preparar com isso, mas eu tinha um dilema, né? Para conseguir pagar a faculdade, eu tinha que ajudar os meus pais a pagar a faculdade, então eu trabalhava, eu tinha feito colegial de técnico em arquitetura, então eu comecei a trabalhar como vendedora numa loja de imóveis e passei a faculdade trabalhando na loja, fui vendedora, depois fui gerente de vendas, até o momento que me formei, e aí descobri que eu estava formada e não tinha experiência profissional na minha área. Aí comecei a batalhar, procurar. Há anos atrás, vários de vocês passaram por isso, sabe, que as pessoas não davam oportunidade profissional
se a gente não tivesse experiência, eu não tinha. Até um dia que surgiu na minha vida uma pessoa chamada Alice. Alice, gente, era cunhada da secretária do meu irmão, que já tinha uma pequena corretora de seguro. E aí, por coincidência, conheci a Alice. A Alice também era psicóloga e trabalhava numa consultoria de recursos humanos, que eu nunca tinha ouvido falar que existia consultoria de recursos humanos, e não fazia a pálida ideia o que fazia uma consultoria. Ela me explicou um pouquinho, me levou para fazer uma entrevista onde ela trabalhava, e isso foi uma sexta-feira. No domingo, eu estava folheando. Vocês lembram o Estadão? Quem é mais velho aqui lembra que o Estadão tinha 89 páginas só de emprego, né? E aí, eu folheando o Estadão, vi o nome de uma outra consultoria lá de recursos humanos chamada Manager. Aí, depois eu descobri que não era Manager, que era Manager, né? Porque, óbvio, eu não falava inglês. Aí, liguei na segunda-feira para a Manager e falei, o seguinte esquema: boa tarde, eu tenho 24 anos, um alto potencial a ser desenvolvido, eu sou recém-formada, vocês não querem me dar uma chance para começar? A recepcionista riu, me passou para um cara, que eu não fazia a menor ideia quem era, falei o mesmo discurso, ele riu também e falou, olha, você tem pretensão salarial? Gente, eu tinha 2 calças e umas 5 ou 6 blusas. Eu falei, imagina, eu estou pagando para quem me deixar começar, eu preciso ter experiência na minha área. Ele falou, tá bom, a gente vai ver. No dia seguinte, eles me ligaram, marcaram minha entrevista. E aí foi muito marcante, porque no dia da entrevista, eles me deram um chá de cadeira de 1h30. Aí eu percebi que o sangue calabrês da minha mãe eu tinha herdado. Fiquei muito brava de ficar esperando tanto tempo, me senti desrespeitada. E, para ajudar ainda mais, eu liguei para a Alice para perguntar quem era aquela empresa, né? Ela falou, com quem você falou? Eu falei com um tal de Rui. Ela falou, você falou com o dono. Eu falei, ai, meu Deus, né? Aí o irmão veio me entrevistar, pegou meu currículo pelas pontas e me falou a seguinte frase, olha, a gente está acabando de contratar uma psicóloga da USP com 5 anos de experiência na nossa área, inglês fluente. Eu não sei se a gente tem vaga para você. Eu falei, parabéns, eu posso ir embora? Aí ele olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, você já arrumou a pessoa que você quer? Parabéns, eu preciso trabalhar, eu posso ir embora? Aí ele ficou meio sem graça, me fez algumas perguntas e depois me dispensou. Eu fiquei muito, muito brava. Mas fui para casa, 2 dias depois eles ligaram. E disse, olha, já que você disse que você tem esse talento todo, a gente estava conversando aqui, a gente está querendo te dar uma chance para você começar como assistente de consultora. E, se você for tão talentosa, mesmo daqui a um tempo você passa para a consultora, daqui a uns 3, 4 meses, senão você vai ficando como assistentezinha. Gente, eu só tinha 2 chances, vocês concordam? Ou eu mandava ele para aquele lugar, ou eu mostrava para ele quem eu era. E eu resolvi topar o desafio. Eles me ofereceram menos que o salário mínimo para começar, eu já era formada, mas eu comecei numa segunda-feira, pedi um dinheirinho emprestado para minha mãe, comprei uma saia e comecei a trabalhar. 15 dias depois eu era consultora, 6 meses depois eu era consultora sênior, 1 ano depois eu era gerente de consultoria da divisão, abrindo uma unidade de negócios para eles. E aí surgiu na minha vida uma pessoa super importante, eu vou contar dele em alguns momentos da minha história para vocês, que é o seu José Almeida, que era um baiano de 58 anos de idade, tinha sido presidente de várias empresas, tinha trabalhado na ONU, na Unesco. E seu José chegou na Manager dizendo que queria ser entrevistado por uma tal de Sofia, ser assessorado. A Manager fazia recolocação de profissionais, então o assessorado era o profissional, por uma tal de Sofia. E que ele tinha recebido o meu nome através de indicação de um. Eu fazia o trabalho de envelopar currículo de candidatos que as empresas passavam as vagas para a gente e mandar pelo correio. Só que eu achava um absurdo mandar a experiência profissional das pessoas pelo correio. Então, quando dava, as pessoas topavam e colocava uma sainha, pegava um ônibus e ia entregar pessoalmente aqueles currículos. E, numa dessas visitas, eu conheci um rapaz, um headhunter chamado Marco Antônio Baê, que me perguntou, quanto tempo de experiência você tem? Eu falei, 3 meses. Ele falou, nossa. Aí falamos um pouquinho e ele conhecia o seu José Almeida, sabia que o seu José Almeida estava precisando de um apoio para se recolocar e pediu para falar comigo. A minha sala, gente, na Manager, era um banheiro. Não tinha sala para eu trabalhar na época, eu queria um cantinho para mim, pedi autorização. Lembra, eu tinha feito colegial em arquitetura, coloquei uma tábua de madeira em cima da banheira, um arquivo dessas pastas suspensas no box, fechei com um pôster que eu tinha pego emprestado lá na Manager, botei uma samambaia na frente do vitrô. Na minha mesa, vou contar para vocês, era uma mesa de máquina de escrever, menorzinha,
E aqui ficava a descarga, né? Até eu conseguir fazer lá alguma coisinha para esconder a descarga, mas, enfim, foi lá que eu atendi o seu José Almeida, e ele me contou a seguinte história. Olha, Sofia, eu tenho 1 mês para me recolocar no Brasil. Se eu não me recolocar, eu vou embora. Minha família, minha esposa é do Canadá, eu vou para o Canadá e vou trabalhar no Canadá. Eu tenho uma filha de 8 anos. Tá legal. Fiquei super preocupada com aquela situação, passei a madrugada acordada fazendo o currículo dele, escolhendo algumas empresas para enviar o currículo, peguei o ônibus de novo, fui entregar de novo o currículo dele, e em 1 mês nós tínhamos 3 oportunidades para ele. E, nesse momento, ele chega, pede para ir no meu escritório, no meu banheiro, né? Levou flores, me levou um buquê de rosas, falou, agora senta aí que eu vou te contar a verdade. Lembra que eu ia para o Canadá? Eu falei, lembro. Ele falou, não era a Luísa, tá, gente? Mas ele ia para o Canadá. Ele me contou que ele ia se suicidar. Ele falou que a esposa falou para ele que se ele não tinha competência para arrumar um emprego no país dele, que ele fosse para o Canadá com ela, que ela sustentaria a casa, ele ficaria com a filha, e ele falou, eu não aguentaria passar por uma humilhação dessa. Bom, preciso contar que eu chorei pra caramba na frente dele mesmo, ao vexame, mas aquilo me mostrou da importância da responsabilidade dos nossos atos, né? Com certeza eu não era responsável, mas eu ia me sentir muito corresponsável se eu não tivesse cuidado daquele projeto e dos projetos que eu fazia com tanto carinho. Então, passou, depois a gente vai voltar a falar do José Almeida. Aí, andamos mais um pouquinho, trabalhei na Manager por 1 ano e meio, recebi um convite e sofria, porque eu assessorava os candidatos, e, às vezes, eles chegavam dizendo, não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho dinheiro para pagar a escola do meu filho, e eu não tinha muito, tinha vários que eu não tinha muito como ajudar, pelo tipo de experiência que tinha. E aí eu recebi um convite de um outro headhunter que precisava de uma pessoa para gerenciar uma divisão de negócios de recrutamento e seleção de executivos. Topei o desafio, comecei, fiquei lá 6 meses. Em 6 meses eu tive um desentendimento com um dos sócios da empresa que queria que eu tomasse uma atitude que eu não achava ética, que eu não achava justa. E aí eu disse a ele que, como minha mãe, uma boa calabresa, me ensinou que os incomodados que se mudem. A casa era dele, então a incomodada era eu, pedi demissão, fui embora às vésperas do Natal, de novo, né? E agora, o que eu vou fazer? Meu irmão me convidou, fui com meu irmão passar o Réveillon na praia com ele, conheci, aí 2 pessoas entraram na minha história ao mesmo tempo. A Alicia, a Denísia, que também é psicóloga, que tinha uma clínica psicológica do lado do bairro do lado dos meus pais, aí nós já morávamos nas Perdizes. Fui conhecer a clínica da Denise, ela me convidou para ir conhecer a clínica dela quando eu voltei para São Paulo. Ela disse, olha, tem uma salinha aqui para alugar, você quer alugar essa salinha? Eu falei, não tenho jeito nenhum para ser psicóloga clínica, obrigada, né? No mesmo dia, eu fui para casa e toco meu telefone, era um diretor de recursos humanos, o Cláudio Macedo, que era diretor de uma grande empresa nacional, me convidando para fazer um processo de recrutamento e seleção para a empresa dele. Aí eu falei, mas olha, eu tenho 2 anos de experiência profissional, contrata a empresa que eu trabalhava. Ele falou, não, você não entendeu, eu gosto como você pensa em RH, menina. Monta o teu negócio porque vai dar certo. Você vai ter sucesso. Você pensa em RH de um jeito diferente. Eu fiquei com aquilo na cabeça, pareceu aquela nuvenzinha, sabe? Com a salinha da menina. Fui lá, aluguei a sala, comprei uma mesa, 3 cadeiras de curvim, caramelo, mesa cerejeira, e aluguei uma máquina elétrica e comecei a fazer o projeto. Pedi para ele 15 dias para poder montar uma estrutura, para poder atender, fazer uma metodologia que eu pudesse acreditar. Ele topou, e aí, de novo, voltou. Esse dia foi o day one da minha empresa, né? Dia 18 de janeiro de 88, foi o dia que eu visitei a Denise na clínica dela, que o Cláudio Macedo me ligou, e eu, em seguida, a ligação do Cláudio Macedo, liguei e aluguei o primeiro escritório da DM dentro da clínica dela. Bom, passou uns dias, quem eu procurei, adivinha? Seu José Almeida. Se naquele momento eu pude, há 1 ano e pouco antes, ajudá-lo num momento importante da vida dele, chegou a hora de ele também poder me ajudar a pedir ajuda no momento que eu precisava, e não fazia a menor ideia como montar uma empresa, né? Não sabia nem por onde eu tinha que começar. E aí ele falou, olha, vamos começar pelo nome. Sofia Esteves Recursos Humanos. Eu falei, não quero meu nome envolvido. Nessa época se usava o nome das pessoas como o nome da empresa. E aí ficamos conversando, ele falou assim, decision making. Eu falei, mas isso é frase, não é nome de empresa?
Ele falou, mas você não está tomando uma decisão de vida e não vai trabalhar com pessoas que tomam decisões? Decision Making. E aí nasceu a Decision Making. E ficou com esse nome durante 3 anos, até que um dia uma pessoa ligou no escritório e falou assim, por favor, o seu Decision está? Eu falei, não, só o seu Making serve. E aí eu achei melhor fazer um nome mais fácil, e a gente resolveu diminuir, ficar só como DM, a parte de seleção de executivos, de cargos de média gerência e treinamento de liderança, chama DM. E aí a gente aluguei 3 meses depois, fiz esse trabalho para o Cláudio Macedo, deu certo, ele deu um segundo projeto, me indicou para uma segunda empresa que me passou 13 projetos em 3 meses, aluguei a salinha do lado da minha, que tinha vagado também na clínica, em 6 meses eu aluguei o primeiro escritório, que eu achava que eu nunca ia ter o dinheiro para pagar aquele aluguel, montei sozinha as mesas, enfim, era tudo super contadinho. E com a cara e com a coragem, a gente começou a montar essa empresa, que hoje tem 200 funcionários, 204, tem escritórios na Argentina, no México. Já desenvolvemos trabalhos para mais de 44 países, no mundo inteiro, em países que eu não faço nem a menor ideia onde ficam, mas que a gente hoje tem podido fazer aí trabalhos de recrutamento, seleção e desenvolvimento em várias partes diferentes. Então, nasceu a DM, e eu tinha certeza, quando eu montei a DM, eu tinha certeza de uma coisa, eu tinha que guardar o dinheirinho por orfanato, ou que um dia podia vir uma crise. E quem é mais velha aqui, não foi só na minha vida, o Collor marcou a vida de todos nós, porque ele deixou todo mundo com 50 cruzeiros no bolso, né? 50 cruzeiros na época, isso eu montei a DM em 88, isso nós estamos em março de 90. Fiquei desesperada, como é que eu ia fazer? Eu não tinha dinheiro para nada, ainda não tinha uma poupança guardada, e há pouco todo mundo tinha perdido a sua poupança também. Para vocês terem uma ideia de como foi grave, eu estava, naquele dia, fazendo 17 projetos. 12 foram suspensos só no período da manhã. Eu falei, e agora, né? O que eu faço? E aconteceram, de novo, 2 coisas no mesmo dia muito interessantes. A primeira, o José Augusto Minarelli, que já era um consultor muito famoso, que fazia recolocação de profissionais, fazia outplacement, já tinha me conhecido, e ele ligou no escritório e falou, olha, Sofia, estou te ligando, porque eu estava aqui sentado, e eu imaginei que essa é a tua primeira crise, então senta aí que eu tenho alguns conselhos para te dar. E me falou, olha, não tenha vergonha de pagar duplicata em cartório, todo mundo um dia passa por isso. Não é hora de você chorar, é hora de você dar o ombro para o teu cliente chorar, é hora de você fazer trabalho de graça, se precisar, para aqueles clientes que te acompanharam nesses 2 anos. Então, cabeça erguida e vai em frente. Foi o que eu fiz. Na hora do almoço, eu tinha 3 consultoras, elas resolveram, nós almoçávamos juntas todos os dias, né? Elas falavam, Sofia, a gente queria almoçar sozinha, você se importa? Eu falei, greve, né? Crise. Fiquei super chateada, mas deixei elas irem, óbvio. E, quando elas voltaram, elas me procuraram e falaram, a gente queria combinar uma coisa com você. Eu falei, o quê? Ela falou assim, a gente sabe que você vai ter que mandar a gente embora, porque você não vai ter dinheiro para pagar a gente, mas a gente não quer sair daqui. E a gente queria te propor para você colocar nós 3 de férias, paga só os encargos sociais, não precisa pagar o nosso salário, e a gente tem certeza que o mercado vai voltar, e conforme o mercado for voltando, você vai chamando a gente de volta. Pô, gente, demais, né? Eu fiquei super emocionada, porque aquelas pessoas estavam num sonho que era meu, dizendo assim, a gente quer estar aqui com você. E aí foi isso que a gente fez, elas saíram de férias, em 2 meses, graças a Deus, eu consegui trazer as 2 de volta. Uma delas está, as 3, uma delas está comigo até hoje, e eu vou falar dela mais para frente. E aí nós batalhamos, o mercado foi aquecendo, e eu continuei sempre fazendo por merecer e guardando dinheirinho, porque podia vir outra crise, como, de fato, depois veio 2009, e aí eu tenho certeza que vários de vocês passaram por ela, mas sempre buscando trazer para cada trabalho que a gente fizesse, entendendo que, por trás daquele trabalho, tinha um ser humano que tinha candidatos que tinham expectativas, empresas que tinham expectativas, e trabalhando sempre essa questão de trabalhar o além de simplesmente fechar uma posição, um processo de recrutamento e seleção. Bom, continuando a história, em 1990, depois da crise, isso já era mais ou menos outubro ou novembro, eu comecei a desenvolver um trabalho nas escolas, nas universidades, porque, como eu contei para vocês, eu saí da faculdade sem saber que existia consultoria de recursos humanos. Então, eu dizia assim, a gente sai, às vezes, bem formado, mas mal informado. E, por causa disso, comecei a perceber também que um monte de gente que eu entrevistava passava pela mesma coisa. E aí eu fiz um processo chamado, eu nunca fui boa de marketing, gente, chamava PIF, Programa Integrado de Formação de Estagiários, só faltava o PAF, né? Mas, enfim,
comecei a fazer esse trabalho de sábado, eu tinha muito tempo livre, ficava 8 horas durante o sábado nas escolas fazendo esse projeto de orientação de carreira, voluntariamente, gratuitamente. E aí um dia toca meu telefone, era o diretor de recursos humanos das indústrias Gessi Lever. Vocês sabem quem é Gessi Lever? Hoje é a Indústrias Unilever, hoje, né? E ele me falou, olha, vem aqui que eu quero te conhecer. Fui lá com a minha pastinha de Headhunter e ele falou, não quero falar nada sobre isso, eu quero saber o que você faz nas faculdades, porque eu tive na USP, soube que você faz um trabalho lá com jovens, queria entender o que era. Aí eu contei, ele falou, deixa eu te falar uma coisa, nós temos um programa de trainees aqui na Unilever desde 1964, eu tinha 3 anos quando começou o programa de trainees na Unilever. E a gente quer terceirizar esse processo seletivo, só que não existe consultoria no Brasil que faça isso. Você quer fazer? Eu falei, pois é, não existe, eu também não sei fazer. Gente, eu não sabia nem o que era trainee. Aí ele falou, não, mas olha, você trabalha com jovens, você é jovem, eu tinha 28 anos na época, e você é uma selecionadora de pessoas. Vamos pegar essas suas 3 características e a Unilever, a Gessi Lever te ensina a metodologia que a gente usa e vamos ver o que dá. E há 21 anos a gente está vendo o que dá com a Unilever. A diferença é que há 21 anos atrás eu li sozinha 2.345 fichas de inscrição, porque era papel, e esse ano nós tivemos 50.000 inscritos para o mesmo processo seletivo. Então, aí surgiu a Companhia de Talentos, que hoje é a maior empresa da América Latina de recrutamento, seleção e desenvolvimento de jovens para programas de estágios, trainees e MBAs. Só no ano passado, para vocês terem uma ideia, foram mais de 1 milhão de jovens que passaram em processo seletivo com a gente. Uma baita responsabilidade, porque a gente está colocando sementinha na carreira das pessoas, né? E quando eu encontro com esses trainees que passaram para a gente e vejo essas pessoas realizadas, nossa, não tem preço que pague. Vamos continuar a história. Aí aparece de novo o seu José Almeida. O que aconteceu? Um dia eu resolvi, a ADM já tinha quase 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos de vida, eu resolvi dar um treinamento para a minha equipe, falando sobre essas coisas, de quanto é importante nossas atitudes, o cuidado para com as pessoas, e eu tinha já formado o que eu chamava de o meu tesouro, que era uma caixinha de acrílico, que eu colocava as cartas, as cartinhas que eu recebia, bilhetinhos que eu recebia de clientes, de assessorados. E lá tinha uma carta que o senhor José Almeida tinha mandado para aquele headhunter que tinha me indicado para ele, e o headhunter tinha ficado tão impressionado com a carta que tinha me mandado de presente a carta. E eu tinha guardado ela. E estava contando para a minha equipe isso, com um colega, um parceiro nosso, estava no escritório naquele dia, ouviu a história junto, ele falou assim, esse senhor era assim, assim, assado? Eu falei, era. Ele falou, puxa, eu conheço o senhor José Almeida. Eu conheci, eu falei, conheceu? Que legal, você tem notícias dele? Ele falou, tenho. Ele se suicidou. Ele foi para o Canadá anos depois, acho que fazia 2 anos antes de eu saber, e tinha se suicidado, se jogou no mar gelado. É triste, assim. Eu fiquei naquele dia bastante chocada, mas, por outro lado, eu pensei que, puxa, por 10 anos ele pôde viver a mais, ele pôde estar com a filha dele, e destino das pessoas a gente não muda, mas a gente pode marcar de uma maneira positiva dentro daquilo que é possível para a gente fazer. Então, ele, com certeza, onde ele estiver, ele é um anjinho que continua olhando por mim e pelas pessoas em volta dele. Nessa trajetória, a ADM, hoje, o grupo DM, né, que é a parte da ADM, da Companhia de Talentos, o grupo DM-RH, passaram várias pessoas que, como a Lara, que foi aquela estagiária, começou como consultora com a gente, como estagiária e virou consultora logo no início da ADM. Hoje ela é sócia há mais de 15 anos, ela é sócia com 6 anos de empresa, ela se tornou a primeira sócia da ADM. Em seguida, a Carla Esteves, que é minha sobrinha, mas começou a trabalhar comigo com 15 anos de idade, sendo recepcionista, e eu dizia assim para ela, olha, o teu telhado é mais de vidro do que todo mundo. Então, se um dia eu souber que você usou o sobrenome para tirar algum proveito, você está fora. Perde o emprego e a tia, né? E ela sempre foi brilhante, e pelo esforço e mérito dela, também foi escolhida pelas colegas, pelas pessoas da empresa para ser sócia. A Maíra começou como estagiária com 18 anos, hoje não só é sócia, ela está sentada no meu lugar, hoje de CEO. Eu tenho um cargo novo no escritório, hoje eu chamo CSO, Chief Spirit Officer. Eu sou responsável por manter a cultura, manter os valores. Hoje, meu trabalho é um trabalho bastante institucional, toda a operação é tocada
por essas mulheres maravilhosas. E a Adriana, que é a última sócia, ela foi minha trainee lá na indústria GC Lever, no primeiro ano que eu fiz o programa. Ela fez uma carreira brilhante, é engenheira, saiu da área técnica, foi para a RH. Anos depois, ela veio ser a gerente do programa de trainee, então sentou comigo como gestora do programa por parte da Unilever, chegou à diretoria de recursos humanos na Unilever. Depois, para ficar mais perto dos filhos, mudou de empresa, até o momento que eu falei para ela, vem brincar de ser consultora e está com a gente, está fazendo um trabalho lindíssimo na área da DM Desenvolvimento. E aí, vocês lembram da história do orfanato? Eu tinha me proposto que aos 50 anos eu montaria, então, estaria preparada para montar o orfanato. E aí, com 48, eu fui preparar a documentação para isso, começar a ver legislação e tudo mais. E aí eu tenho um grande choque que eu descubro, através da presidente da Vara da Infância e Juventude, que não pode mais, juridicamente, abrir orfanato no Brasil. A lei mudou, hoje só existe casa-abrigo, que é uma legislação completamente diferente e que não daria para fazer o trabalho que eu esperei a vida inteira para fazer com aquelas crianças. E aí ela já sabia um pouquinho da minha história, a gente ficou conversando um pouquinho, e ela falou para mim, Sofia, você não percebeu que a vida te preparou para uma outra coisa? Eu falei, como assim? Ela falou, olha, tem outros órfãos que precisam de você. Adota os milhares de órfãos no mercado de trabalho. Adolescentes, jovens, que, às vezes, por uma falta de orientação, escolhem caminhos errados de droga, de violência. E, quem sabe, com alguém que possa levar uma orientação, eles possam fazer da vida deles uma coisa diferente. Então, esse ano, a gente está montando uma associação para trabalhar especificamente orientação de carreira para jovens de qualquer lugar. Era isso que eu estava fazendo ontem, quando o Rodrigo falou que eu me machuquei. Eu estava dando uma palestra para 200 jovens carentes, né? E com muito orgulho a gente está fazendo esse trabalho. E aí, até aqui o que eu contei para vocês, que eu acreditei em mim mesma, eu não tinha outra alternativa, eu não queria só passar pela vida, eu queria que eu pudesse fazer as minhas escolhas e os meus caminhos, então eu tinha que acreditar em mim, eu tinha que ouvir as vozes que tinha ao meu entorno me trazendo algum conselho, alguma orientação. Eu tive que me arriscar, né? Não era fácil, tinha muito frio na barriga, tenho até hoje, quando eu tomo uma decisão, por exemplo, de abrir escritório fora do Brasil, dá um friozinho na barriga. A Endeavor escutou um monte de vezes eu falando que eu não queria crescer, né? E, no final, a gente cresce. Ter paixão, ter muito amor por todas as nossas atitudes, por todas as nossas ações, porque dinheiro, gente, é só consequência daquilo que a gente faz maior do que aquilo que brilha os nossos olhos. E fazer por merecer, né? Tinha que fazer e continuo tentando sempre fazer por merecer, para poder ser digna do nome que meus pais me deram, ser digna das pessoas acreditarem em mim para estarem nesse sonho, nessa jornada junto comigo no escritório. Porque eu acredito que sonho, se a gente luta por ele, ele se realiza. E essa história não podia terminar até aqui sem eu contar que eu tenho 2 filhos maravilhosos, tenho um marido que está aqui maravilhoso, que me apoia, que me ajuda, que me acompanha nos dias que eu chego em casa, às vezes cansada, mas que a gente está nessa trajetória junto. Então, eles e todas essas outras pessoas fizeram parte da minha história, porque eu acredito de verdade que tudo que a gente é um pouco de todo mundo. Muito obrigada.